Como vai, pessoal? Hoje eu vou tratar de um assunto do interesse de todos: dinheiro. Como investir melhor nosso dinheiro? Todo mundo sabe que os bancos oferecem a opção da poupança, oferecem fundos de investimento, oferecem títulos do tesouro, opção de títulos do tesouro, oferecem o home broker para investimentos em ações. Isso somente tratando das instituições bancárias, que aparentemente parece ser simples, mas não é tão simples quanto parece. Além disso, nós temos também as corretoras independentes, no qual você migra seu dinheiro para essas corretoras e aí eles cuidam, dos investimentos, das aplicações, compram e vendem ações, e aí ao final as pessoas realizam os ganhos com aquele dinheiro investido, e nem sempre ganhos, às vezes ocorrem eventuais perdas também. Mas o que ocorre é o seguinte: a internet ela oferece um mundo de possibilidades, oferece apps de investimento. Quem nunca ouviu falar aí numa empresa que investia em Bitcoin e simplesmente essa empresa sumiu, desapareceu, deixando seus clientes à míngua? Então, é um fato que acontece no mercado. No entanto, a dúvida principal hoje da grande maioria das pessoas, dos pequenos investidores, é como investir aquele pouco de dinheiro que eu tenho naquela instituição bancária a qual eu pertenço, ou alguma outra instituição que atenda melhor aos interesses de nosso dinheiro. Sempre alguém chega e pergunta para o gerente do banco: como é que eu invisto melhor o meu dinheiro? Aí o gerente chega, faz aquele relatório gerencial que o próprio computador faz, a famosa inteligência artificial, faz aquele relatório todo pulverizado com inúmeros fundos, às vezes 8, 10 fundos, e o montante da pessoa nem é tão elevado assim para aquela quantidade de fundos todo. Oferece aquela opção para o consumidor, e aí mais confunde o consumidor do que esclarece. Outro fato também é o seguinte: ele às vezes oferece, por exemplo, para um perfil de consumidor, de cliente bancário conservador, um fundo moderado ou um fundo arrojado, que não é muito condizente com o perfil daquele cliente. E aí sempre vem aquela questão, o gerente, ele é um vendedor na realidade, Ele está ali para vender o produto dele, ele vai receber uma comissão sobre aquele produto dele, ele possui metas a bater também, e ele também quer favorecer o banco, ou seja, a instituição a qual ele pertence. Então muitas vezes ele oferece um produto para o cliente que favorece os interesses dele e do banco, e não necessariamente os interesses do próprio cliente. Eu já tive casos aí de 2 a 3 clientes de uma mesma instituição bancária que passaram pelo mesmo problema. São pessoas de perfil assim, altamente conservador, e aí simplesmente os gerentes chegaram para eles e ofereceram um produto mais arrojado, que poderia propiciar maiores perdas, naquele tipo de investimento. E isso não é o que o cliente quer. E aí acaba que o cliente fica meio perdido ali naquela situação. E aí qual a solução para isso? A pessoa contratar uma consultoria financeira. Vai pagar um dinheirinho, mas ela vai ter alguma coisa naquele perfil para o qual ela quer colocar o dinheiro dela. E aí nessa consultoria financeira, o que geralmente o consultor faz? Ele faz um relatório técnico, explicando os investimentos que a pessoa possui e quais são aqueles investimentos que a pessoa poderia migrar, no intuito de estar ali naquele perfil. Evidentemente que atualmente nós temos um cenário aqui no Brasil em que nós devemos ter um apetite maior a correr riscos. Por quê? Porque risco, atualmente, significa uma possibilidade de maiores ganhos. Como o próprio nome diz, é risco,
mas se você não se arrisca nesse mercado, às vezes você fica lá com aquele rendimento tal qual a poupança, aquele investimento um tanto quanto medíocre, sendo que o seu dinheiro poderia render mais. E tem instituições bancárias, sim, que oferecem investimentos de perfil médio a mais arrojado, que oferecem bons rendimentos, né? Mas tudo deve ser analisado de forma fria, de forma calculista, para pesar aquele patrimônio da pessoa para ver o melhor cenário para ela. Além disso, numa consultoria financeira, é praxe nós fazermos um mix de carteiras, né? Um mix de carteiras de acordo com o grau de risco que a pessoa deseja correr. Ou seja, você faz um mix de carteira, por exemplo, 50% conservador, 25% moderado, 25% arrojado. Ah, a pessoa agora tem um apetite maior ao risco, então a gente tem um mix de carteira de 33% conservador, 33% moderado, 33% arrojado. Então sempre nessa consultoria, o ideal é fornecer para o cliente, né, uma quantidade de carteiras que sirva ali, né, no curto a longo prazo, para ele migrar os seus investimentos, né? Sempre tendo essa noção do risco que ele irá correr, né? E aí, o ideal também nesse tipo de relatório técnico, né, esse relatório numa consultoria financeira, é você passar uma visão, mesmo que seja simplificada, do mercado financeiro para o cliente, para que o cliente entenda o tipo de investimento que ele está colocando seu dinheiro, se ele segue o humor da Bolsa de Valores ou não, né? Então o ideal é que o cliente entenda esse tipo de cenário, ele não fique só na mão, né, na mão do banco, na mão da corretora, à mercê das vontades aí de cada uma. E isso daí, essa consultoria financeira, você vai fazer sem precisar tirar o seu dinheiro do banco. O seu dinheiro vai permanecer lá no banco e nós passaremos para você o posicionamento ideal para você realizar um tipo de investimento, uma nova carteira de investimento, de acordo com o risco que você queira correr. Hobbies Assessoria. Faça mais pelo seu dinheiro.